Olá, hoje apresentaremos o projeto número 2 de cálculo numérico sobre a comparação dos métodos para encontrar raízes de funções. Os integrantes do grupo são André, Fernanda, Jean, Júlio, Mariana e Ricardo. Para esse projeto, utilizamos a linguagem Python e o Google Colab para estar realizando o projeto. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o método de Newton. O método de Newton ele é bem semelhante ao método do ponto fixo. Vão ter duas condições de convergência que vão aparecer em ambos, que vai ser que o módulo da derivada da função iterativa tem que ser necessariamente menor do que 1. E também que quanto menor for o módulo da função, da derivada da função iterativa em ponto E, mais rápida será a convergência. Sabendo disso, no método de Newton, a gente vai tentar encontrar uma derivada no ponto E que vai ser igual a zero, que assim a gente vai ter a resposta mais rápida possível, né, nesse método, e que vai possibilitar que a gente encontre um resultado com uma ótima precisão em poucas iterações. Então, primeiramente, a gente tem aqui uma função fx igual a zero, e a partir dela, e dessa função iterativa φx, a gente vai conseguir achar um ax tal que a derivada do φ em ponto E é igual a zero. Então, a gente tem uma função inicial, que é fx, é igual a x mais ax é fx. E aí, a gente derivando ela, aplicando no ponto E, e depois trazendo de volta para o x, a gente encontra que a é igual a 1 menos f em x. Se a gente jogar de volta, né, para a função inicial, a gente substitui, né, a gente encontra que o φx é igual a x menos fx dividido por f em x. Isso permite a gente encontrar a equação das sucessivas iterações, que está aqui embaixo, que é xk mais 1 é igual a xk menos fxk dividido por f em xk. Parece meio abstrato falando assim, né, mas trouxe um exemplo numérico para entender melhor, que, não coincidentemente, é igual que a gente usa no nosso código, que vai ser fx é igual a x cubo menos 100x mais 3, e f' é igual a 3x quadrado menos 100. Como o professor instruiu a gente a usar o x0 igual a zero, então, substituindo aqui, a gente encontra que fx0 é igual a 3 e f20 é igual a menos 100. A gente sabe que x1 é igual a x0 menos fx0 dividido por f20, certo? Então, a gente sabe que x1 é igual a 0 menos 3 sobre menos 100. E a gente encontra, finalmente, que x1 é igual a 0,03. Esse valor aqui vai ser o mesmo valor que a gente encontra no nosso código. Isso demonstra que está correto, né? Outra coisa importante de destacar aqui é que o método de Newton ele usa ordem de convergência quadrática e não linear, como acontece no método do ponto fixo. E por isso que aqui vai permitir a gente encontrar a convergência de modo mais rápido. Agora, partindo para o código, eu dividi em duas partes, por causa do tamanho, e que é a parte 1. Então, primeiro a gente importa bibliotecas, depois a gente cria uma função fx, que vai ser a mesma do slide anterior, x cubo menos 100x mais 3, e a derivada dessa função, que vai ser 3x quadrado menos 100. A gente define também um intervalo que vai ser menos 10 até 10, né, para o gráfico exibir, e a gente plota o gráfico aqui embaixo. Agora, na parte 2, a gente define parâmetros que o professor instruiu a gente a usar, que vai ser x0 igual a 0, e a precisão do eixo x do y vai ser ambas 0,01. Aí também a gente coloca aqui uma lista, né, para armazenar os sucessivos valores, começando a partir de x0. Como aparece aqui do lado, a gente teve uma iteração só, então quer mostrar só x0 e x1. Mas se tivesse mais iterações, ia mostrar o tanto que fosse necessário. Aqui a gente tem max iter, é igual a 20, ou seja, só vai ter no máximo 20 iterações, mesmo que não tenha sido satisfeita a condição. Mas se passar de 20, não vai mais ter iterações. E o número inicial de iteração é igual a 0. Então, agora indo para o while, a gente colocou aqui, enquanto o módulo de fx0 for maior do que a precisão e que o número de iteração do iter for menor ou igual ao max iter, que no caso é 20, então o while vai rodar. O que acontece nesse while? A gente vai usar a mesma equação, né, das sucessivas iterações, que vai ser xk igual a x0 menos fx0 dividido por f'0. A gente vai depois jogar esse xk no append, né, na lista, e a gente vai colocar aqui embaixo uma condição, que vai ser se o módulo de fx0 for menor do que a precisão, ou que o módulo de xk menos x0 for menor do que a precisão, então o laço vai ser interrompido. Caso não aconteça isso, então o valor do x0 vai ser atualizado para xk. Isso é cada laço. E também, né, a cada laço a gente coloca iter igual a iter mais 1. Agora, aqui embaixo, a gente vai plotar esses pontinhos vermelhos, né, que vai ser o x0, x1, etc. E, bom, basicamente isso, né, que o código ele acaba. Aqui já mostra o resultado. Como eu falei, né, tem um número de iteração igual a 1. Então aqui mostra o x0 e o x1, que vai ser 0,03, o mesmo valor que no primeiro slide. E aqui a precisão. No módulo do fxk é igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 5. E a precisão do módulo de xk menos x0 é igual a 0,0. Bom, minha parte era essa. Bom, então sobre o método da falsiposição, o método consiste na utilização de pares AB para achar as raízes de uma função f de x contínua por meio de aproximações do intervalo. Ou seja, a gente vai fazer a utilização desses pares AB, vai fazer aproximações que vão englobar a raiz nesse intervalo.
Então, daí, inicialmente, a gente vai ter que inserir dois valores de saída, P0 e P1, e vai ter que fazer uma análise sobre eles. Então, a multiplicação de f de P0 vezes f de P1, caso seja igual a zero, significa que P0 e ou P1 é a raiz de uma função. E caso f de P0 vezes f de P1 seja menor que zero, significa que a raiz da função está no intervalo de P0 e P1. Caso a multiplicação de f de P0 vezes f de P1 seja maior que zero, não necessariamente vai significar que a função tem uma raiz. Então, talvez o método da falsa posição não seja tão interessante para a utilização nesse caso. Agora que o Jean já explicou para a gente como é a teoria por trás do método de falsa posição, vamos mostrar como a gente fez em Python. Então, a gente importou nossas bibliotecas, como sempre, e depois definimos a nossa função dada no exercício, definimos nossos parâmetros também dados no exercício, A e B, e o número de iterações, e o máximo de iterações. Aqui, cabe ressaltar a alteração do parâmetro A, uma vez que quando a gente colocava o zero, ele ficava fazendo divisões por zero. Então, também define nosso XK, e a partir daqui, a gente já começa o que define nosso código como método de falsa posição, que é esses critérios que definem ele, então ele vai continuar rodando enquanto eles forem sendo verdadeiros, e no momento que parar de ser verdadeiro, ele vai achar a raiz e vai mostrar no gráfico. Aqui é a nossa parte de definição do gráfico e plotagem do gráfico. Então, a gente depois definiu e mostramos ele no gráfico. E aqui só uma parte de prints para a gente conseguir ver melhor o que a gente realizou no código. O Ricardo vai mostrar mais para frente os resultados, mas uma prévia disso a gente já pode ver aqui o gráfico. Bom, o método da bissecção consiste no fato de que uma função f, sendo contínua no intervalo entre a e b, tal que a multiplicação da função de a vezes a função de b é menor do que zero, nós vamos supor que esse intervalo contém uma única raiz, na qual existe um zero da função dessa raiz. Bom, então esse método consiste basicamente em dividir o intervalo em partes menores, até que a diferença entre b menos a seja menor que uma precisão já pré-estabelecida. Ela é baseada no teorema do valor intermediário, e nós iremos substituir a ou b sucessivamente por um x0, de maneira a obter um novo intervalo que contenha a raiz da função. Ou seja, nós vamos multiplicando f de x0 por f de b, e se esse valor for menor do que zero, então a limitante inferior desse intervalo não será mais a, será x0. No entanto, se o f de x0 vezes b for maior do que zero, a nova limitante superior não será mais b, será x0. Assim, sucessivamente, até que nós obtemos a estimativa da raiz da função. Essa estimativa ela é tomada pelo ponto médio, ou seja, a soma de a mais b dividida por 2. Vale ressaltar que esse é um método que é mais lento se comparado ao método da secante ou de Newton, por exemplo. Então, ela leva um número maior de iterações para chegar na estimativa de uma raiz da função. Bom, então, para nós encontrarmos uma raiz pelo método da bissecção, nós vamos primeiro, então, importar as bibliotecas necessárias, definir a função que vai ser estudada, a qual foi escolhida aleatoriamente pelo número do RA, definir um intervalo e a divisão do gráfico, plotar o gráfico com uma grade, e, então, os valores de x por f de x. O intervalo inicial de a e b ele foi gerado pelo RA, conforme a função também foi gerada, sendo que, então, a igual a 0 e b igual a 5. O critério de parada, a precisão, foi definida pelo enunciado e é igual a 0,01. E o outro critério de parada, o número de iterações, também foi definido pelo enunciado como 20. Bom, então, para armazenar os valores sucessivos que foram gerados pelo método, foram bisseccionando, então, foi criada uma lista XK e o número inicial de iterações é 0. Bom, então nós fizemos um laço com o critério de parada da precisão mais o número de iterações. Sendo que enquanto a diferença entre b menos a for ainda maior do que a precisão e, ao mesmo tempo, o número de iterações for menor ou igual a 20, nós vamos aplicando as sucessivas funções. Então, nós vamos, então, calculando o ponto médio e guardando esses valores na lista previamente criada. E se a multiplicação de f de x0 com f de b for maior do que zero, o novo limitante superior, então, vai ser x0 ao invés de b. Sendo que, então, o novo intervalo vai ser dado por a até x0. Mas se o contrário acontecer, então, se o f de x0 vezes o f de b for menor do que zero, o novo limitante inferior vai ser x0 e o novo intervalo vai ser dado não mais por a até b, e sim por x0 até b. Bom, então nós vamos incrementando o número de iterações, enquanto o comando do while for verdadeiro, e então nós vamos gerando o gráfico com os sucessivos pontos obtidos pelas iterações. Sendo assim, nós plotamos então a evolução dos pontos médios observados, com uma variável auxiliar contador igual a 0, que foi incrementando a string de x1, x2, x3, assim sucessivamente.
Bom, então, os nossos resultados foram, então, com 9 interações, e o gráfico plotado também contém todos os pontos obtidos de x0 até x9. E, então, a nossa precisão foi de 0,09. E conforme eu falei anteriormente, o número de interações é um número mais alto, é um processo mais lento se comparado aos outros, como o de Newton ou da secante. Bem, agora a gente vai mostrar um pouco sobre o método de Newton. Ele nada mais é que uma adaptação do... Bem, agora a gente vai mostrar o método da secante, que nada mais é que uma adaptação do método de Newton, que já foi apresentado, então vou seguir em breve. Ele nada mais é do que trocar o valor da derivada pelo coeficiente de diferença, que é uma aproximação da derivada. Então, essa aproximação seria f de xk menos f de xk menos 1, dividido pelos valores de xk menos 1. Então, isso a gente vai encontrar um valor aproximado da derivada, e aplicando esse valor aproximado no método de Newton, a gente vai encontrar essa fórmula grandinha aqui, que vai encontrar os seus valores. Com isso, a gente vai conseguir encontrar uma representação gráfica parecida com isso que está sendo mostrado. Então, a gente está vendo aqui que a reta azul seria a nossa função e a reta em vermelho seria a nossa aproximação. Então, eu vou mostrar agora como a gente faria isso no Python. Vamos lá, agora para o método da secante, a gente tem o que? A gente encontrou as bibliotecas, como sempre, definindo a nossa função, dado no exercício. Após isso, a gente fez algumas definições para o gráfico. Então, a gente fez o recuo, os títulos, essas coisas. Então, a gente definiu nossas variáveis dados nos exercícios. Então, nosso x0, nosso x1, nossa precisão. E depois disso, colocamos o nosso número de interações e o máximo de interações, e definimos a nossa lista L7. Então, agora vem a parte do que define nosso código como um código de secante. Então, enquanto esses parâmetros forem verdadeiros, ou seja, a precisão de máquina, a precisão for maior do que os valores desse valor ou esse valor, esse código aqui vai continuar rodando. Então, depois disso, quando ele for diferente, quando for menor, a gente passa a definir o x0 igual a x1 e x1 igual a x2. E a gente achou nossos valores de raiz. Então, agora a gente vai fazer pro gráfico, a gente conseguir ver dos ali no gráfico. E vamos fazer alguns prints para deixar mais bonito. Então, esses resultados vão ser apresentados. Ficou assim, e os resultados vão ser apresentados depois pelo Ricardo, com mais calma, comparando com os outros. Bom, agora que já foi explicado as métodos de resolução, a gente precisa testar eles e compará-los, né? Para isso, a gente vai usar dois RAs, né? O primeiro é 197471, então vamos colocar aqui na função passada pelo professor, 197471, e dá o seguinte resultado. Então, a função a ser estudada é x ao cubo menos 100x mais 3. O método primeiro é o da falsa posição, indo de 0 a 10. E o segundo é o método de Newton, com posto inicial tendo 0, 0. E o segundo RA vai ser o 187800. A função a ser estudada é x ao cubo menos 90x mais 3. O primeiro método é o da bisseção, e o ponto inicial é o 0, 0, 5. E o método da secante, que o ponto inicial é o mesmo, então é 0 e 5. Então vamos lá, começar com o RA 197471. Primeiro, então, o método de Newton. O código já foi explicado, então tá aqui, né, o código, o ponto inicial, o ponto final também já estão presentes aqui. Então vamos botar o código para rodar, né. Aqui a gente vê, então, que pelo método de Newton, a gente tem uma única interação e o x final dá 0,03, né. Então, uma única interação, realmente, uma precisão bem alta, como a gente pode ver aqui, né, uma precisão de x de k menos x0 de basicamente 0. E agora vamos testar o método da falsa posição, também os parâmetros já estão aqui inseridos. Então vamos lá. Um ponto importante de se perceber é que, como do 0 ao 10 existem duas raízes, acaba que o método da falsa posição acaba calculando a raiz que fica perto do 10, não a raiz que fica perto do 0. Diferentemente do método de Newton, né, que calculou a raiz que ficava próximo do 0. Então isso é interessante de notar que os métodos diferentes acabam dando essas raízes diferentes também, justamente por dentro desse conjunto de valores acabarem tendo duas raízes, né? Outro ponto importante é que no método da falsa posição, se a gente colocar o a como zero, como seria o certo, ele acaba dividindo por infinito, né? Divide por zero, porque essa divisão uma hora fica igual a zero. Então não dá para fazer isso. Então o jeito que a gente achou de resolver foi colocar o a como sendo 0,1, que não muda tanto, né? O nosso intervalo, mas faz com que seja possível dividir. Bom, agora vamos lá para o RA 187800. A função a ser estudada também já está aqui, né? Os parâmetros também já foram inseridos, então 0 e 5. Então vamos rodar o código. Bom, foram 4 iterações, certo? E o x final deu 0,03334. E agora vamos ver o método da bisseção. O método da bisseção teve 9 iterações e o x deu 0,029. Os x foram diferentes, mas são valores bem próximos, normal. A precisão deste deu 0,09. Então o método da bisseção deu 0,09, enquanto o método da secante deu 0,04. Ou seja, o método da secante teve uma precisão maior para o menor número de iterações. Então, para essa análise, ele faz mais sentido de ser utilizado. Correto? Então é isso. A gente pode ver que, né, para o mesmo intervalo, para diferentes métodos, pode dar diferentes raízes, o que é bem interessante, né, que aconteceu com o método de Newton e o método da falsa posição, e que também para mesmos pontos iniciais e mesmas funções, um método pode ser mais
rápido que o outro em questão de número de iterações, que, né, diminui a capacidade computacional, o que é melhor para que seja possível realizar o trabalho de uma maneira mais fácil e menos custosa.